Oi, crianças! A historinha dessa semana é deste livro aqui, escrita por Monteiro Lobato, uma história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o nome dessa história é A Pílula Falante. Essa história é de como a Emília começou a falar. E essa história começou assim. Com uma vovó. Quem passava pela frente da casa da vovó Dona Benta pensava assim: coitadinha dessa vovó, sentadinha numa cadeira de balanço, com costura no colo, tão sozinha. Deve ser tão triste essa vovó. Mas não podia estar mais enganado quem pensava assim, porque a vovó Dona Benta era a vovó mais feliz do mundo, porque ela tinha uma amiga muito especial que morava com ela. O nome dela era Tia Anastácia. A tia Anastácia fazia tanta comida gostosa. Ela também fez uma boneca de pano para a neta da Dona Benta. Ela também fez um boneco de sabugo de milho para o Pedrinho. E ela tinha que, às vezes, quando ela fazia aquelas coisas gostosas, como um bolo de fubá, e deixava na janela esfriando, ela tinha que estar atenta para o Rabicó, que era um porquinho guloso, não roubar lá da janela e comer tudo sozinho. Ela também era amiga, sabe de quem? Do tio Barnabé, que era tão especial. O tio Barnabé, ele sabia tanta história. Ele sabia a história do lobisomem, história do curupira. Ele sabia até pegar saci da mata. E o saci vivia lá na mata perto do sítio, sempre aprontando. O tio Barnabé também sabia histórias da malvada Cuca. Deixa eu achar a Cuca aqui. Ele sabia as malvadezas que a Cuca fazia contra o sítio. O tio Barnabé contava todas essas histórias para o Pedrinho, que é o neto da Dona Benta. E o boneco do Pedrinho é o Visconde, feito de sabugo de milho, que virou gente. E o lugar preferido do Visconde era a biblioteca da Dona Benta. Ele adorava ficar lá na biblioteca, ler os livros e depois ensinava tudo para as crianças. E tinha também a neta Lúcia, mais conhecida como Narizinho, e a sua boneca de pano, uma amiga inseparável a Emília. Onde a Narizinho ia, a Emília ia junto. Se a Narizinho ia lá para a beira do rio jogar migalhas de pão para os peixinhos, a Emília ia junto. Se a Narizinho ia comer jabuticaba, a Emília ia junto. O que a Narizinho ia fazer? A Emília estava junto. E um dia elas estavam lá no ribeirão, depois de ter jogado aquelas migalhas de pão para os peixinhos. Ela começou a ficar assim: com sono. E abrindo a boca de sono, elas dormiram embaixo da árvore. E vocês não vão acreditar o que aconteceu. Enquanto a Narizinha estava dormindo, subiu em cima do nariz dela. Quero ver quem que vai descobrir. Eu acho que vocês não vão acreditar o que subiu em cima do nariz dela. Um peixe. Um peixe vestido de gente, com uma coroa na cabeça. A Narizinho ficou assim, sem entender.
mas também estava em cima do nariz dela um besouro, também vestido de gente de terno. E começaram a conversar. O besouro disse assim: Senhor príncipe escamado, o que está fazendo fora do reino das águas claras? E o príncipe disse: Ah, senhor besouro, ordens do doutor Caramujo disse para mim pegar um ar fora do nosso reino para melhorar. O senhor não tem achado estranha essa terra que nós estamos em cima? Porque quem entende bem de terra é besouro. E o besouro começou a cutucar. Agora, crianças, faz assim. Pega o dedinho e cutuca aqui em cima. A prof vai tirar o óculos. Pega o dedinho e cutuca aqui em cima. Como que é aqui em cima? É duro ou é mole? É duro, né? Porque aqui tem um ossinho. O besouro disse assim: é duro, só pode ser mármore. Mas ele continuou cutucando. E aqui? Aqui na pontinha do nariz, cutuca pra ver. É mole. Ele falou: só pode ser terra fofa. É tão mole. Mas ele continuou cutucando. E ele viu 2 cavernas. Pode uma família morar aí, porque tem até repartição. A Narizinho, bem que estava com vontade de tirar eles ali, mas ela estava tão curiosa para ver o que ia acontecer que ela deixou. Quando de repente o peixe começou a cutucar e cutucar o que eles estavam pensando que era caverna, mas na verdade eram os buraquinhos do nariz da Narizinho. Até que ela começou a fazer assim. E eles fizeram assim. Saíram voando do nariz da Narizinho. O besouro disse: eu vou embora. Ele se ajeitando assim, disse: eu vou embora. Eu não quero morar nessa caverna, nem que tenha repartição, porque aí dentro mora uma fera, e uma fera espirradeira. Eu te desejo melhoras, senhor príncipe escamado, mas eu vou embora. Tchau. Mas o príncipe, de longe, estava tão curioso para saber que fera era aquela. A Narizinho ficou com dó do príncipe e disse: ah, senhor príncipe escamado, eu sou a Lúcia, todos me conhecem como Narizinho. O senhor não me reconhece, eu sempre jogo migalhas de pão ali no rio. Ele disse: ah, é que debaixo d'água eu enxergo diferente, por isso eu não te reconheci, Narizinho. E continuaram conversando. E o peixe viu que estava bem quietinha a boneca Emília e falou: a sua amiga é muito emburrada. A Narizinho disse: ela não é emburrada, príncipe. Ela não pode falar. Ela é uma boneca de pano. Por isso que ela está calada. E o príncipe disse: mas lá no reino das águas claras tem o doutor Caramujo. Ele pode fazer ela falar. E convidou ela para ir até o reino das águas claras. A Narizinho ficou tão feliz com o convite e foi correndo. Ela e a Emília foram seguindo o peixe, descobriram a entrada secreta para o reino das águas claras e mergulharam até lá. Quando chegaram lá, a Narizinho ficou assim, boquiaberta, de tão bonito que era aquele reino. Ele tinha tanto coral rosa e branco, tinha um portão bem grandão, tão bonito na entrada do reino, mas o portão estava aberto.
Então o reino estava desprotegido. E tinha um guarda lá naquele portão. E sabe o que o guarda estava fazendo? O guarda, que era o major, um sapo, tava assim, ó. Dormindo enquanto ele tinha que vigiar o reino. O sapo dormindo. O príncipe escamado ficou tão bravo e disse assim: de novo o senhor major dormindo em serviço, o portão aberto e o reino desprotegido. Ah, como castigo você não vai receber as 100 moscas por direito. Vai comer 100 pedrinhas. Mas eu gosto de mosca, não de pedrinhas. Ele ficou tão triste, mas ele estava dormindo em serviço. O príncipe continuou mostrando o reino para Narizinho. E ela continuou impressionada. Tão lindo aquele reino. Até que ela chegou lá no consultório do Dr. Caramujo. Ela e a Emília. Chegaram lá e o Dr. Caramujo: fazer ela falar? Sim, eu posso fazer a sua boneca falar. Eu tenho aqui pílulas falantes. E começou a procurar. Procurou em um armário, em outro. Achava vidro disso, remédio daquilo, e a pílula falante não encontrou. Ele disse: eu não acredito, eu não tenho nenhuma pílula falante aqui. Eu não posso fazer a sua boneca falar. Estava tão triste. Até que ele disse: mas eu tenho uma ideia. Ele pegou um pássaro. Sabe aquele pássaro que fala, crianças? Quem sabe qual é? E pegou uma corda também. E ele enrolou primeiro o bico, para ele não ficar falando. Depois enrolou as asinhas e foi enrolando e amarrando tudo. Coitadinho daquele papagaio. Depois que amarrou todo ele, disse: eu vou abrir o papagaio, tirar o falador dele e colocar na boneca. Assim essa boneca vai falar. A Narizinho não gostou daquilo, nem um pouquinho. Ela ficou, na verdade, muito brava. Ela disse: eu não quero que isso aconteça. De jeito nenhum. Lá no sítio nós protegemos os animais. Não maltratamos nenhum. Não, não, não. Ela pegou o pássaro e começou a soltar ele, desamarrar. Coitadinho, ele nem acreditou. Quando ele estava livre daquelas cordas, voou rápido mais que ele pôde, para que o Dr. Caramujo não abrisse ele. Mas o Dr. Caramujo disse: então não tem o que fazer. Sem o papagaio, não tem como fazer a sua boneca falar. A Narizinho disse assim, que ela queria muito, muito que a sua boneca falasse, mas não desse jeito. Então ela disse que iam embora. Elas estavam saindo do consultório quando, de repente, sabe quem aparece e entra lá chorando? O major. Ai, minha barriga! Ele começou a dizer: minha barriga tá doendo muito, 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 muito. Ai, minha barriga, ai, ai, ai. A Emília e a Narizinho estavam saindo e voltaram a ajudar o major até o Dr. Caramujo. O Dr. Caramujo olhou e disse: isso é caso para cirurgia. Abriu a barriga do sapo e começou a tirar de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100 pedrinhas. Mas o Dr. Caramujo, quando começou a examinar melhor, não são pedrinhas, são pílulas falantes.
Voltem aqui, ele gritou. Eu tenho um remédio, eu tenho a pílula falante. A Narizinho voltou com a Emília. Ele pegou a pílula e colocou na boca da Emília. Só que a Emília ficou assim, ó. Quem já ficou assim pra tomar remédio, ó? E ela tentou não tomar o remédio. Mas quem já ficou assim, quando a mãe vai dar remédio, sabe que no final a mãe sempre vence. E a mamãe dá o remédio. Ela tomou o remédio e fez assim: ai, que nojo! Ai, que ruim essa pílula com gosto de sapo! Que nojo, é tudo culpa do doutor Cara de Coruja. Doutor Caramujo, Emília. Doutor Cara de Coruja. Ai. E ela ficou falando, falando, sem parar. 1, 2, 3 horas inteiras. A Narizinho até disse: doutor Caramujo, por favor, dê uma pílula mais fraca, porque ela não para de falar. Mas não adiantou. O doutor Caramujo disse: calma, Narizinho, ela tá com a fala recolhida, ela vai falar, mas depois fica normal. Ela vai falar como a gente. Elas voltaram muito felizes para casa. A Emília já não estava falando tanto, como o doutor Caramujo disse. E quando chegaram em casa, foram correndo contar para a tia Anastácia e para a dona Benta. Ah, tia Anastácia, do vovó, a Emília tá falando. As duas deram risada e falaram: ah, Narizinho, desde quando boneca de pano fala? Deram risada. Ah, essa menina tem muita imaginação. Dizendo que uma boneca tá falando. Quando elas se assustaram, que a Emília disse: tô falando sim. E vou continuar falando sim. E a partir desse dia aconteceu tanta coisa lá no sítio. Nos livros do Monteiro Lobato tem cada aventura, tanta história legal, uma mais legal que a outra. E essa é a história de como a Emília começou a falar. Você gostou?